nós já estamos aqui com a Andréa Ionashiro. Sim. Tudo bem? Tudo bom? Napolitana legítima. Napolitana. Tudo, né? E a Morena Nascimento. Tudo bem, prazer. Tudo bem. Tudo bom? Tudo jóia. Vocês trabalham juntos já há muito tempo? Como é que é isso? Como é que começou esse... Faz um tempinho, assim, a nossa parceria. A gente se conhece há muito tempo, que a gente se formou na Universidade Estadual de Campinas junto. E já tinha um desejo, assim, eu pelo menos tinha um desejo de trocar com ela. Também. Ela também. E aí, depois que eu voltei da Alemanha, que faz quase 2 anos, O que você foi fazer na Alemanha? Eu fui dançar com a Pina Bausch. Bausch? Primeiro eu fui para uma escola. Não deixa por menos, né? Não, vai dançar com a Pina Bausch. Não vai dançar com o Zé da Silva. Não, eu fui por um interesse de me aproximar do trabalho da Pina Bausch, não tinha nada, nenhum convite prévio. Eu fui, entrei numa escola que é a Folkwang Hochschule, que fica em Essen, na cidade de Essen. Você fala alemão? Falo um pouquinho. Aprendeu lá ou já? Aprendi lá, não falava Não nada. falava nada. E aí eu acabei entrando na companhia depois, assim, depois de uns 2 anos lá. E aí quando eu voltei... Tem um filme aí sobre a Pina, né? Tem um filme da Pina. Tem 2 filmes, um do Wim Wenders, né? Do Wim Wenders, esse que eu tô... Isso, e um outro que foi uma outra cineasta alemã que fez um documentário sobre um trabalho específico dela. Mas aí depois que eu voltei da Alemanha, então eu fiquei com vontade de mergulhar nas minhas criações, nos meus trabalhos. E aí achei que seria o momento de encontrar com a Andréa, assim, que eu sempre quis trocar com ela. E aí a gente começou, já tem umas parcerias em vários outros trabalhos, não só nesse, né? Clara Boia. Vocês se formaram juntas? Não no mesmo ano, Não no mesmo ano, mas na mesma mesmo escola. lugar. Você também é bailarina? Sou. Mas ultimamente tenho trabalhado bastante como coreógrafa, na direção também. E aí neste trabalho específico eu estou mais na direção mesmo. A gente faz uma direção juntas. Né? A gente estava falando aqui uma palavra muito engraçada, claraboia. É o nome do espetáculo de vocês, claraboia. Fazia tempo que eu não ouvia isso, claraboia. É o lugar mesmo, a claraboia é o lugar onde a gente se apresenta, né? A gente se apresenta numa claraboia, dentro de prédios diferentes. A gente está caçando, procurando claraboias na cidade. Lugares que tenham claraboia. Se você tiver uma claraboia, liga pra gente. Exatamente. Estamos precisando de lugares com claraboia. Exatamente. Procura. Não é fácil achar, né? Uma claraboia grande, do jeito que você precisa. Claro. Tem um arquiteto que a gente está meio em contato, que é o Roberto Loeb, que parece que esse arquiteto, em todos os prédios dele, tem claraboias. E a gente está tentando fazer um diálogo com ele para, de repente, ocupar esses espaços das construções deles. Mas, por enquanto, a gente está em cartaz na Galeria Olido, né, que tem uma claraboia lá no 2º andar. E a estreia desse trabalho foi em 2010, que foi quando a gente começou essa parceria. Foi no Centro da Cultura Judaica, que foi onde nasceu esse trabalho. Lá tem uma claraboia. A ideia partiu, vamos fazer um espetáculo numa claraboia? Ou você chegar lá, tinha uma claraboia e surgiu? Como é que foi? O que nasceu primeiro? Eu acho que primeiro era uma vontade de estar naquele espaço. A gente estudou algumas possibilidades arquitetônicas, aí acho que foi... Quer dizer, buscaram, dentro do espaço, um lugar... não tinha uma necessidade prévia, assim, vamos fazer um trabalho ali. Não, a gente queria dialogar com espaços diferentes, a gente não queria fazer no palco. E aí, por um convite do Centro de Cultura Judaica, para uma intervenção, na verdade era uma brincadeira com a luz. Eles chamaram vários artistas, não só bailarinos, mas fotógrafos, cineastas, artistas plásticos, para poder dialogar com a luz, num evento específico da Casa de Cultura Judaica. E aí, como eu sabia que eu não queria fazer no palco, aí eu fiquei pesquisando os lugares desse Centro da Cultura Judaica, que tem uma arquitetura bastante peculiar. E aí eu falei, nossa, eu queria fazer aqui. E aí eu chamei a Andréa. Isso. E aí a gente pensou já de cara de colocar o público lá embaixo, ter essa mudança. Isso é muito legal, quer dizer, você dança, a gente fala da claraboia, que ela não está dançando sob uma claraboia, ela está dançando sobre. Você usa a claraboia como palco, vamos dizer assim. Exatamente. E as pessoas ficam embaixo da claraboia olhando para você. Exatamente. Né? Então tem todo Tem umas imagens, eu quero ver isso. Claro. São lindas as imagens. Essas imagens foram feitas na Casa de Cultura Judaica. Né? Isso, que é uma claraboia pé direito super alto. Você está deitada ali na deitada no vidro, exatamente. Aí você está em pé, você levanta, você anda. Agora né? eu estou deitada de novo, às vezes eu fico em pé Porque essa câmera estava embaixo, Embaixo, né? a posição do público. Né? Exatamente. É a visão exatamente que você fica deitado debaixo daquela claraboia, olhando para cima, e essa é a visão que você tem. Exatamente. Parece que está dentro da TV, né? Parece a gente olha assim na tela. Parece que está num aquário, não sei, alguma coisa...
Dá mil impressões diferentes. Né? Muito. O fato do vidro, né, ser transparente, isso faz com que a gente se confunda, às vezes, a gente não entende direito onde estão os pontos de gravidade do movimento. Gravidade. Então, às vezes tem essa brincadeira que parece que eu estou voando ou flutuando, ou esse nadando. momento aí, por exemplo, né? Parece que você está na Lua. Né? Coisa... Falta de gravidade e tal, aquele negócio, né? A gente foi estudando várias qualidades de movimento para tentar chegar nesses lugares meio que brincam um pouco com percepção, com ilusionismo, enfim. É um outro jeito, né, de olhar o movimento. Há momentos que você fica em pé mesmo, né? Sim, sim. Aí, por exemplo. Aí, por exemplo. Você anda em cima, o que é também muito curioso. Olha aí, né? Sim, é uma outra maneira de olhar para o movimento. Né? Te causa outro... Acho que ângulo vezes... completamente... Nunca ninguém viu, né? Uma bailarina dançando sobre esse ângulo. Baixo, né? Vendo a calcinha da bailarina. Vermelhinha, por sinal, muito bonita. Mas como é que foi esse processo? Quer dizer, você falou, você vai lá para cima que eu fico aqui embaixo. Exatamente, assim, deitada. Durante muito tempo eu ficava observando, porque normalmente que é um trabalho coreográfico mesmo, né? De ver que tipo de movimentação gera uma outra coisa. E que como efeito dá aquela, né? E aí acho que com os figurinos também, que nesse trabalho tem uma coisa que você falou que parece um quadro, né? Porque as cores e essa coisa visual tem uma força muito grande, né? Exatamente. O trabalho tem um apelo visual forte mesmo. Ele dialoga muito com a luz, com as cores, com essa transição de uma cor que vai passando para outra. Então não é só o movimento, mas dialogando com todos esses outros elementos que têm a mesma importância que a coreografia, né? O iluminador com quem a gente está trabalhando é o André Boll, que está fazendo um trabalho bem bonito com a gente. Que é outra coisa muito importante também, a luz aí, né? Exatamente. Naquela cena, por exemplo, aquela imagem das penas que aparece ali, quer dizer, você percebe que a luz ali tem uma importância muito grande. Isso. A luz agora na Galeria Olido tá mais elaborada ainda. Assim, a gente começou com um iluminador que chama Fábio Rett, que é também ótimo, mas por vários motivos ele não pôde trabalhar com a gente, porque ele está viajando e tudo. Então a gente chamou o André Boll, que também está aprofundando bastante assim, nesse diálogo da luz com o movimento. E a luz está linda, assim, vale muito a pena ir por essa experiência. Tira a sua corrente de cima do microfone, que ela pode raspar. Tá bom. Isso. Tá bom. Galeria Olido, então você está fazendo as segundas-feiras, é isso? Isso, as segundas-feiras, e tem uma notícia boa. A gente tem agora 2 sessões extras que a gente marcou por um contingente grande de público, né? Tá, a gente, felizmente... Não é muita gente em cada sessão. Não, são no máximo 50 pessoas que podem assistir. Numa grande cama, é isso? Todo mundo tem que se esparramar e deitar. Mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E a música? Em que momento a música entrou, vamos dizer, desde o começo do processo, ela foi surgindo? Como é que a gente tinha no início uma coisa que a gente foi criando em parceria, né, dessa trilha, mas como ela está falando, agora a gente está... A pesquisa da luz e da música, a gente chamou uma outra parceria, que é a Natália Malo. Ela que está fazendo a trilha. Sonorização ao vivo. Ela faz ao vivo? Ao vivo. Inclusive, tem alguns momentos que ela toca e canta ao vivo. Pra cima, exatamente. Exatamente. Um trabalho muito originalíssimo. Tá bem gostoso, assim. E é legal porque a gente faz questão que tanto o iluminador quanto a sonoplasta, no caso, né, a conceptora musical, estejam no momento ali, porque é um jogo, né, o trabalho é um jogo de ações. Claro que tem alguns momentos coreografados, mas... Tem uma estrutura, né? Existe uma estrutura, um roteiro, mas existe uma necessidade de uma liberdade também, de às vezes o tempo de cada cena, ele não tem que ser necessariamente fixo. Então, a Natália e o André Boll tem que estar ali junto, observando e dialogando. Então, por isso a importância dessa sonorização. Uma troca de estímulos uma também, troca né? Exatamente. Você vai dando sinais, eles vão respondendo. Exatamente. E eu também vou respondendo, às vezes, ao estímulo deles. Isso mesmo. Bacana. Quer dizer, ele é diferente a cada encenação, né? Sim, exatamente. Tem essa estrutura, mas tem a estrutura, nunca é exatamente igual. Porque aliás, isso acontece em qualquer espetáculo ao vivo. Né? As pessoas acham, o teatro, não sei como é que vocês fazem? Todo dia a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? O público acha que é a mesma coisa, não é. E o corpo está diferente. E acho que esse trabalho em específico, a gente quis também criar uma estrutura que já fosse para isso, assim. Então, a maneira de coreografar é diferente. Então, a gente não marca os movimentos, né? Então, a coreografia não tem um movimento que é assim e depois é um outro assim, não é isso. A gente tem todo um estudo de como o movimento acontece
E nessa relação com as cores, com a luz e com os objetos, que tem vários objetos, a gente cria uma estrutura de um jogo, na verdade. E aí como que dentro desse jogo a dança acontece. O que é mandatório? Tem alguma coisa que é mandatória? É a música? Eu acho que é a bailarina? Eu acho que os papéis vão sendo trocados. Assim, às vezes a música me estimula muito a criar na hora uma coisa específica. Os objetos, claro, a presença dos objetos, né? Eu trabalho tanto com... tem as penas, que vocês viram no vídeo, tem umas bolinhas de acrílico translúcidas, coloridas, que eu esparramo elas inteiras pela claraboia. Aí tem também água, tinta, tem todos esses elementos. A gente vai ver umas imagens aí. Nossa, as imagens da água, exatamente. Inteira, né? Na verdade, não tem uma coisa específica que lidera. Eu acho que, da mesma forma que tem essa paleta de cores que vai mudando, existe também uma paleta de sentimentos e de temperamentos que vão surgindo de acordo com cada ação, com aqueles objetos, com a música, com a luz. É um diálogo bem interessante, e não é tão direto, tem uma sutileza aí no se ouvir. Eu ouvi a Natália ouvia a luz que me ouve, que me... Né, tem esse jogo, assim. Que acho que é que nem um jogo de futebol, a gente não pode falar. Quem que é mais importante? Exatamente. A bola, o gol, o goleiro, o atacante, né? Daquele momento como que as coisas vão acontecendo. Né? A química entre os jogadores, tudo acaba sendo bem importante. Exatamente. Também, com certeza. Com certeza. O que você trouxe? O que você trouxe de bom, assim, de você falar na Alemanha eu aprendi tal coisa, com a Pina Bausch eu aprendi tal coisa? Uau! Eu acho que... Imagina, você deve ter aprendido muita coisa. Claro, claro. Eu acho que foi um aprendizado que transcende, assim, a experiência de dança específica. Você não pode dizer, eu aprendi uma técnica X, ou... Eu acho que eu aprendi a não ter medo talvez, de buscar o que eu realmente gosto, que eu acho bonito na vida. Enfim, eu acho que eu ganhei uma certa segurança como pessoa. Mesmo também, sempre, a gente tem dúvidas e a gente está aprendendo o tempo inteiro, né, a vida inteira. Mas eu acho que a Alemanha, por ser um país tão diferente da gente, ser um país mais duro, no sentido de que ninguém está cuidando de você, não tem uma coisa tão... calorosa, hospitaleira, isso te faz voltar muito para você e se resolver, você tem que se resolver. Então, acho que ter passado por isso, com certeza me fortalece no sentido de, agora, estando aqui no Brasil, ter essa gana, essa energia para fazer meu próprio trabalho, para mover as coisas, realizar as coisas com outras pessoas, André, por exemplo, e outros coreógrafos. Acho que a Alemanha me trouxe muita autonomia. É um país que te faz buscar por essa autonomia, justamente porque ninguém fica cuidando, ninguém... E imagino que a disciplina também deve ser muita disciplina. Muito, né? Essa questão da disciplina também é bom você ter falado, porque a princípio, quando eu cheguei lá, eu brigava muito com isso, achava que era demais, era disciplina demais, mas no fundo hoje eu me vejo, assim, quando eu dou aula ou quando vou dar um curso para alguém, eu me vejo também nessa exigência, assim, de querer que as pessoas também tenham essa disciplina e tento me disciplinar, apesar de às vezes fugir um pouco desse esquema germânico. Porque as pessoas que não são da área artística acham que é uma beleza. É super gostoso. Quer dizer, não se dão conta de que existe toda uma rigidez. Com certeza. Não, precisa ter disciplina para tudo. Senão o trabalho não anda, o trabalho fica desajustado, ele fica desparafusado. Né? Inclusive, a parceria com a André, eu acho que passa muito por isso. Assim, eu sinto que ela tem uma disciplina interna. Eu admiro muito. Acho até eu tento aprender muito, assim, porque eu sinto que ela é uma pessoa que tem uma disciplina interna muito forte, assim, como artista independente, como... Né, eu passei por algumas companhias, assim, antes de dançar com a Pina também, e aí depois com a Pina. Em companhias a gente tem um pouco dessa comunidade, assim, tem sempre alguém que está mandando, delegando coisas, né? Então o trabalho do intérprete numa companhia muitas vezes cai um pouco nisso, eu tenho que seguir uma regra, uma ordem. Sim. E a André, por esse caminho dela, muito independente. Até uma estética, né? Tem que seguir essa estética. Exatamente. Que é maravilhoso também você poder passar por isso, né? Agora, aqui, voltando para o Brasil agora, eu tento aprender um pouco dessa disciplina interna, que foi um pouco que eu aprendi na Alemanha também, né? Vivendo nessa cultura que é tão, assim, que te exige essa autonomia. Olha, você vê a bailarina por baixo. Olha que legal. Muito curioso isso. Esse ângulo é fantástico.
É nesse momento que eu entro com esse elemento da tinta. Então, aí você começa a borrar a clarabóia. Exatamente, vai criando uma imagem... Umas imagens, né? Como se você nadasse ali dentro, né? Você nadasse dentro de um aquário, parece um... Você sai toda borrada, né? Não, sai completamente azul, smush, né? E fico dias que tinta você ainda. usa? Latex, é guache, na verdade é guache mesmo, que é uma é tinta mais fácil, à base de água. Olha que bonito. E aí quando vai entrando o elemento da água, porque tem uma mangueira ali por trás que joga água. Que vai jogando água. Aí essa tinta vai ficando cada vez mais líquida e também vai trazendo outras qualidades para o movimento que acontece aí. Olha só, que coisa. E a luz junto, enfim, vai criando um... O efeito é maravilhoso isso. É uma coisa fantástica. Sim. Parece um desenho animado, parece um abstrato. Assim, tem uma coisa gráfica, assim, bonita, né? Olha que lindo. E aí, à medida que eu vou também limpando essa tinta, né, a luz que vai entrando onde está o espaço vazio sem tinta, vai criando esses desenhos bem malucos. Lindo isso. Termina com essa parte das tintas, né? Imagina. Termina, esse é o final. Aí você tá toda borrada, não vai fazer mais nada. Fica inviável de trabalhar com outros objetos ali em cima. Exatamente. Lindíssimo. Clarabóia, Morena Nascimento e André Ionachis que estão aqui com a gente. Isso.